Pare um minutinho para ver quem são as pessoas que escrevem os livros que você costuma ler. Olá, esse é o Na Lata, um podcast meu, Stefano, e meu, Mirella, que hoje conta com duas pessoas maravilhosas. Eu, Júlio César da Costa. E eu, Juliana Costa. Se você chegou à conclusão de que a maioria ou todas as pessoas escritoras que você consome são brancas, homens, héteros, cisgêneros, temos um grande problema. No episódio de hoje, iremos discutir e contribuir para a construção de uma literatura mais inclusiva. Olá, latinhas! Tudo bem com vocês? Olá, Na Lata, tudo bom? Hoje nós estamos aqui num episódio muito especial. Esse episódio faz parte de uma série de 2 episódios que a gente está produzindo junto com a biblioteca do IF Campus Registro. Para quem não sabe o que é o IF é o Instituto Federal, né? E a gente está produzindo esses 2 episódios especiais que vão sair na semana, do dia 16 ao dia 20. Esse primeiro episódio vai estar saindo, vocês estão ouvindo, no dia 17 e o segundo no dia 19. E aí vocês vão saber quem são os próximos do dia 19, os próximos convidados. Vamos deixar os suspense no ar. E aí, como esse episódio é especial, convido você a acompanhar a semana de leitura que está acontecendo na biblioteca, nos canais da biblioteca. Então, vou deixar na descrição os arrobas da biblioteca para vocês irem lá e acompanharem tudo. Também já peço, você que está ouvindo esse episódio, curta o episódio, aquele papo de sempre, você já sabe. Curta o episódio, compartilhe o episódio, para que mais pessoas acessem esse bate-papo e que você siga o episódio, ouça na plataforma que você preferir e nos siga no Instagram também, o @nalatapod, que lá a gente tá postando tudo para vocês saberem quando vai sair o próximo episódio. A gente posta alguns spoilers de tema, algumas perguntas para vocês nos stories. Então é bem legal você seguir no Instagram, o @nalatapod. E também, se você tem uma sugestão, uma crítica, alguma coisa que você queira falar, uma história, sei lá, focar, pode mandar no nosso e-mail também, o nalatapod@gmail.com. Ok? Tem mais alguma coisa de recado, amiga? Acho que não, depois vão conferir os trabalhos da Juliana e do Júlio também, ela tem um podcast. Eu amei a introdução dela que eu ouvi, gente, perfeito. Eu amei também. Então, já que a Mirella já introduziu os dois, eu quero que vocês se apresentem, falar quem vocês são na fila do pão. E acho que a gente pode começar pelo Júlio. Vamos começar pelo Júlio? Boa tarde, eu sou o Júlio César da Costa, eu sou poeta, nascido aqui em Miracatu. Eu venho desenvolvendo trabalho com literatura no Vale do Ribeira desde dos anos 90. Sou autor de 5 publicações. A primeira dela eu lancei em 1994, chamado Cacos de Minho, com a editora Edicom. Depois eu lancei Sortilégios e Tesouros, Poemas, Causos e Lendas do Vale do Ribeira, com a editora Inteligência. Depois lancei Na Ribeira da Poesia, também pela editora Inteligência. Depois eu fui premiado com o edital da Fundação Biblioteca Nacional. Aí eu produzi um livro infantil chamado No Balanço da Maré, que é um livro de poesias que vai brincando com o ecossistema e toda essa questão do bioma do Vale do Ribeira. E recentemente eu lancei pela Masa Edições Mutirão de Versos, que é o meu último trabalho que está saindo agora do forno. Também sou fundador do Grupo Cultural Batucajé, que é um grupo que trabalha com música e poesia, que vem aí há mais de 2 décadas fazendo esse trabalho diante esse universo do Vale do Ribeira, com muita verbalização, oralidade, poesia e música. Ai, que tudo! Eu nem sabia que eu tinha um livro seu aqui em casa. No Balanço da Maré eu tenho. Ai, tudo, eu achei incrível. Que legal. Acabei de descobrir. E acho que agora a Ju pode se apresentar para os nossos ouvintes. Fico até sem graça de me apresentarem por esse currículo do meu pai aí, né? Mas vamos lá. Sou Juliana Costa, sou filha do Júlio Costa, com a Terezinha, para ela não ficar com ciúmes, que eu só mencionei um. Eu sou advogada, sou formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou pós-graduada pela Faculdade Damásio de Jesus em Direito Processual Civil. Atualmente eu trabalho no jurídico de uma empresa
E, paralelamente a isso, eu tenho um podcast chamado Podcast da Juju, que eu estou aí terminando as gravações para lançar a segunda temporada. Não tenho livros lançados ainda, né? Mas vou seguir os passos do meu pai um dia, quem sabe. Ai, que tudo! Amei que você é advogada! Meu Deus, eu tô apaixonada! Ai, ó, depois da gravação a gente vai ter uma roda de conversa pessoal aqui sobre Se vocês isso. quiserem processar, conta comigo. Vamos embora. Eu amo! Ai, que tudo. E vocês querem deixar os arrobas de vocês, do podcast, para todo mundo ir lá acompanhar também? Já pode deixar? Bom, meu Instagram é @juju.mcosta. O podcast da Juju está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, enfim. A pessoa vai lá no meu perfil, acessa lá o meu Linktree, já vai direcionar certinho. E meu Facebook é Juliana Costa. Meu Facebook é Júlio César Costa. Lá você pode acompanhar boa parte dos meus trabalhos, né? E esse último trabalho na Ribeira, aliás, no Mutirão de Versos, você, por enquanto, é só comigo mesmo. A gente ainda não fizemos o lançamento oficial dele. Ótimo. Aí eu vou deixar todas essas informações na descrição também, caso você no meio do episódio se esqueça. No Instagram, na @nalatapod, não se esquece de lá seguir, eu também vou deixar as informações lá, tudo bonitinho. E aí podemos começar, né, amiga? Que quer dar uma introdução pra gente? Então, eu vou começar com o que eu já falaria, né? Que qual a importância de dar o enfoque para as literaturas produzidas pelas minorias sociais? Uma vez quando eu estava no primeiro ano, no médio ano passado, desculpa se tiver barulho de moto, tá, gente? Aqui em casa passa até cavalo na frente da minha casa. E aí, a professora estava falando sobre o Machado de Assis, que eu vi que você também colocou aqui. E aí ela pegou e falou assim, o interessante é que quando trabalham sobre ele nas escolas, ninguém fala que ele é um homem negro. E eu, particularmente, não sei se vocês concordam comigo, e não sei também se eu tô certa. Tipo assim, mas quando, por exemplo, falam, eu não acho errado a pessoa não falar que a pessoa é negra, porque para mim parece que a pessoa tá delimitando muito ela pela cor dela, sabe? Tipo assim, ai, ele é negro, mas ele tem talento, sabe? É uma exceção aqui. Eu acho que a problemática tá na gente quando a gente associa diretamente uma pessoa branca só porque a pessoa não falou que ela é negra, entendeu? Eu acho que é por isso que é importante dar enfoque para as literaturas das pessoas que produzem. Enfim, gente, tô me enrolando, que eu tô nervosa. Mas pela literatura das minorias, sabe? Porque que nem o professor Tiago estava falando esses dias, tem pessoas que não têm chances nem de contar a própria história delas. Então, acho que é importante dar esse espaço para as pessoas contarem as histórias que elas querem contar, entendeu? A gente discute bastante, eu queria até saber a opinião de vocês, do Júlio e da Juliana, porque dar esse enfoque para a minoria num país que não é meritocracial, né, é muito importante, porque a gente não vive numa meritocracia, no Brasil, principalmente, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, se é importante mesmo a gente repensar a literatura e as pessoas que a gente está consumindo, né? Bom, a questão de entender a literatura como instrumento de militância, a literatura como um instrumento de ascensão social, a literatura como um instrumento de discussão dentro da sociedade é primordial, né? E ela tem essa militância. Não é que você tem que evidenciar que fulano é negro, mas como ela mesma falou, as pessoas, ao não associá-la ao negro, sempre levam para essa ideia de uma literatura branca, de uma literatura hegemônica de elite, né? E toda vez que você vai discutir literatura, o que vem na cabeça das pessoas é isso, que é algo que está diretamente ligado à elite. E a literatura, ela é um instrumento de subversão, propriamente de subversão, né? E se a gente for analisar a própria história clássica da nossa literatura, né? A gente começa lá desde quando a gente já conceitua a literatura brasileira, que começa no movimento quinhentista, que diz que começa com o quinhentismo por causa da Carta de Pero-Vaz de Caminha, quer dizer, antes disso não tinha literatura. Né? Quantos povos já estavam aqui, quantas manifestações culturais já existiam, e nós pautamos historicamente a nossa régua literária começando dali para frente, né? E aí você vai encontrando várias figuras. Vocês falaram do Machado, mas a gente tem lá o Cruz de Souza, nós temos uma série de Castro Alves e uma série de grandes escritores aí negros
E também nessa questão das minorias, nós deparamos com a questão da figura feminina, né? Por exemplo, você fala do parnasianismo, que é um movimento que no Brasil teve uma pungência tão grande, lá com Olavo Bilac, Raimundo Correia, a tríade do parnasianismo, e ninguém fala de Francisca Júlia, que foi uma mulher nascida no Vale do Ribeira, nascida lá em Eldorado, Xiririca, que foi um dos nomes mais importantes desse movimento, no parnasianismo brasileiro. Tanto é que no prefácio do seu segundo livro, eu creio que foi Mármores, quando o João Ribeiro escreve sobre ela, ele fala que se pensava que aqueles versos eram de um homem usando o pseudônimo de uma mulher, né? Tanto que o Brecheret, ele esculpe lá aquela estátua maravilhosa de mármore Carrara, que ficou até pouco tempo lá sobre o túmulo da Francisca no cemitério do Araçá, e hoje está lá na Pinacoteca. Então, quando a gente fala da questão da negritude, quando a gente fala da figura da literatura feminina, né? Quando a gente não cita Maria Firmina dos Reis como a primeira romancista brasileira, quando a gente não fala de Conceição Evaristo, quando a gente não fala de Cidinha Campos, quando a gente não fala dessas séries de nomes da literatura, ou alguns mais contemporâneos que vêm aí fazendo um trabalho efetivo dentro dessa questão que é se apossar da literatura como instrumento de subversão. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Belíssimas palavras aí. Só completando o que meu pai falou também, eu acho que uma coisa que a gente está muito acostumado, né, aqui falando de minorias, a gente está acostumado a ver pessoas brancas, enfim, que são ali, né, da elite, tirando o nosso direito de ser protagonista em certa situação. Então, aqui a gente tem várias situações, igual mesmo aí o meu pai mencionou, que naquela situação seria uma protagonista, uma mulher, uma protagonista negra, ou agora diversas situações que a gente vai se deparar que tem uma protagonista que seja trans, enfim, aqui englobando todas as minorias, né, o LGBTQIA+, tudo mais, e é isso que a gente percebe, que sempre que tem uma conquista da minoria, a gente tem esse protagonismo furtado, é tirado da gente esse direito da gente poder, enfim, sobressair, da gente poder se destacar. E aí, sempre que alguém vem e comemora e fala assim, nossa, essa conquista aqui é de fulano que é negro, ou fulano que é nordestino, ou fulano que são outras minorias, a gente recebe aquela chuva de comentários de, ai, nossa, mas o que tem? O que tem a mais? Que não sei o quê, sabe? A gente sempre recebe essa chuva de comentários, enquanto a nossa história inteira está aí, pessoas vêm grosseiramente falando, mas assim, furtando esse nosso protagonismo, esse nosso, enfim, todo esse nosso esforço, tá ali colhendo os louros e o pessoal fica, nossa, que bacana. Então, tipo, eu acho que também é muito importante a gente, sim, quando há uma conquista, enfim, uma mulher, uma pessoa negra, aqui eu digo englobando todas as minorias, eu acho que a gente tem, sim, sempre dizer fulano conquistou e, mais uma vez, ressaltar que veio de uma pessoa negra, porque a gente aprende desde pequeno, né? Aliás, não a gente aprende, mas a sociedade está acostumada a menosprezar as nossas conquistas. Então, assim, nada demais. Então, por isso que eu acho que é muito importante, sim. Para algumas pessoas pode ser autoafirmação, mas eu acho que a gente não pode dizer autoafirmação quando a gente está numa sociedade que, na verdade, não deixa a gente se afirmar. A gente não tem espaço para isso. Então, é mais ou menos isso que eu penso. A hora que eu estava fazendo a pauta, eu li um trecho de uma fala da Sueli Carneiro, que ela diz o seguinte, abre aspas, a mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais, a opressão de gênero e a da raça. Ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social, fecha aspas. E é isso, sabe, a gente entender todos esses recortes, né, como que a vida das pessoas, das pessoas pretas, das mulheres pretas, de uma mulher trans preta, ela tem esse entrelaçamento, né? E como que a estrutura do nosso país, a estrutura do mundo, ela faz com que essas pessoas estejam marginalizadas, né? Sejam cada vez mais marginalizadas.
Sim, ela falou muito, a Juliana, sobre o livro que eu vou indicar no Aclamados, não vou falar o nome, então fica aí até o final para você saber o nome, mas que é de uma autora, gente, maravilhosa, a Djamila Ribeiro, e ela pega e fala, né, que tipo, ser mulher já é a figura do outro, ser mulher negra é a figura do outro, e como a Juliana falou, se eu não me engano, eu não sei se foi assim que ela falou, que não tem como se afirmar nessa sociedade totalmente racista, machista, homofóbica e etc, né? E aí a Djamila fala no livro que ela não consegue se afirmar nessa sociedade porque, por exemplo, uma mulher, como que ela tinha falado? Ela consegue, tipo, determinar o gênero dela mulher e um homem negro consegue se determinar homem, mas não como negro, entendeu? Então, tipo assim, ela, quanto mulher negra, não consegue se afirmar e as pessoas que são brancas, privilegiadas, estão se oscilando, entendeu? Alguma coisa assim que ela falou, não me lembro certinho. Mas casou muito com o que a Juliana falou. Eu acho que, assim, no caso, só para concluir, eu acho que tudo isso que eu falei também ligado à literatura, a gente consegue ver aí que atualmente, como o meu pai falou, super bem ali explicado, né? Uma aula de literatura à parte aqui para gente, nós temos diversos protagonistas negros aí por trás da literatura e quantos que a gente está sabendo, sim, aliás, quantos que a gente tem esse conhecimento na escola mesmo. Então, assim, enfim, os fatos falam por si, né? Tá aí. Mais uma vez, a gente sendo invisível, né? E a gente é invisível há anos. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser desconstruída de pouquinho em pouquinho, mas um dia a gente chega lá, né? Eu queria só dizer que quando a gente busca esse conceito de literatura, obviamente que a gente vai bater numa série de conceitos pré-determinados e acadêmicos, e eu acho que a literatura é construir, a literatura é desconstruir, e a literatura é você se apossar daquilo que está aí, né, do conhecimento e tudo mais. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Que ela tem esse QI de subversão, de arte, né? E mesmo que existam essas amarras, mesmo que existam essas reprisas, ninguém poda a arte, né? Ninguém poda essa força que existe dentro desse turbilhão que a cultura ela impõe, né? Mesmo com tanto preconceito, mesmo com tantas barreiras, a cultura sucumbe, ela vai além disso. Então, é muito importante que a gente continue produzindo, né? Eu estou aí na minha quinta publicação, sempre produzindo de forma alternativa. Só fui contemplado em um edital na minha vida, né? E os outros foram publicações que eu fui bancando, mas assim, essa resistência ela é muito importante porque a gente deixa esse legado, né? De estar produzindo. Quando você produz esse material, ele vai chegando na mão das pessoas e elas vão se apossando do seu trabalho, vai se apossando da sua obra e vai transformando. E essa é a engrenagem literária que é o instrumento de resistência. Perfeito. E aproveitando esse gancho que o Júlio está falando, né, das obras dele, a gente colocou na pauta, né, sobre o que as minorias sociais podem escrever, porque normalmente elas são muito cobradas, que nem, por exemplo, quando tem uma pessoa negra morreu, a pessoa negra que tem que ir nos stories, por exemplo, do Instagram, falar, tipo, por que isso do movimento antirracista, mas uma pessoa branca que tem a dívida histórica não tem que se manifestar. Então, tipo, colocam todo o peso na pessoa que sofre a opressão. Então, uma pessoa negra tem que escrever sobre racismo, uma mulher tem que escrever, sei lá, sobre feminismo ou sobre as lutas dela. Por exemplo, uma pessoa negra não pode querer escrever sobre, sei lá, alimentos para os vegetarianos, uma mulher não pode querer escrever sobre poesia. Então, o que vocês acham sobre? Eu acho que a produção ela é livre, né? Todo mundo tem o direito de se expressar de qualquer forma, eu acho que a gente não pode rotular nenhum tipo de trabalho amarrado a qualquer movimento, né? Obviamente que existe uma gama enorme aí de vertentes e o objetivo é que se produza, né? Que a gente tenha essa grande vertente de vários canais para poder estar produzindo, se comunicando e fazendo trazer uma realidade nossa em todas as situações. Exatamente, eu acho que querer delimitar a pessoa nesse lugar é só mais uma forma de oprimir bem aveludado, mas é uma forma de oprimir do mesmo jeito. Eu acho que é muito importante, assim, posso falar, eu acho muito importante que as minorias contem a sua história, tenham vozes,
consigam ali se expressar, mas também super concordo com o que o meu pai falou, que é livre, né? A literatura é livre, a gente precisamos escrever sobre aquilo que a pessoa quer, e tá tudo bem. Enfim, a gente não precisa ficar ali na amarra de, nossa, só posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aproveitando também esse assunto, tem uma frase que eu gosto muito da música do Emicida, que é Amarelo, que a frase é a seguinte: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Não necessariamente por eu ser uma pessoa da minoria, enfim, que faz parte da minoria, que eu só preciso falar sobre as minhas cicatrizes, eu tenho muito mais a oferecer. Um exemplo aqui vivo, por exemplo, é o meu pai, todos os livros dele, a gente consegue ter como posso falar, a gente fica próximo aqui da cultura do Vale do Ribeira, da poesia, enfim, de todas as nossas raízes, e não necessariamente, como posso falar, o meu pai ele é muito inteligente, ele consegue falar sobre tudo, mas não necessariamente só por ele ser, né, no caso, um homem negro, e é só isso que ele fala, muito pelo contrário, ele dá aula em qualquer coisa que ele fala. Então, acho que todos de nós temos um pouco disso, e claro que é muito importante a gente falar sobre as nossas cicatrizes, mas eu acho que não é isso só que nos define. A gente é muito mais, nós somos seres pensantes, inteligentes, a gente consegue reproduzir muitas coisas, então acho que a gente não precisa ficar nessa algema aí de, nossa, só posso falar sobre isso, só posso falar sobre aquilo. Na verdade, a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? Eu acho que nem tem muito mais o que falar, né? É isso, entender a importância de todas essas formas de escrita, né? Tanto a mais militante até a mais cotidiana, que a pessoa quer produzir porque é algo que ela quer. Então, é entender a importância dessas duas Com formas de certeza. escrita. Acho que nem tem muito mais o que falar, só ficar repetindo É aqui. isso, né? O pessoal tem essa noção de que todas elas são importantes. Então, quando o pessoal cobra um posicionamento de uma pessoa, não é que a pessoa só precisa falar sobre isso. É que naquele momento é importante a pessoa se posicionar sobre aquele assunto. Mas, em contrapartida, a pessoa não precisa viver só falando sobre isso. Ela tem mais a oferecer. Então, acho que é isso que todo mundo tem também que estar aí com a mente aberta, de cobrar menos e tentar entender um pouco mais, sabe? Exatamente. E aí, a gente já entra em uma outra questão, né? Porque essa cobrança em cima da literatura ser escrita pela minoria e para as minorias, né? E não poder ser mais aberta num assunto amplo, a gente entra numa questão de invisibilização mesmo, né? De prender a pessoa nessa caixa que a gente tanto tem falado. Um exemplo foi o Machado de Assis, que até a Mirella comentou lá no começo, que ele sempre foi embranquecido, a gente tem na história retratos falados dele que são retratos brancos e tipo, gente, não faz sentido. Eu estava ouvindo um podcast, a Alta de Souza também, uma escritora brasileira super importante no movimento, que foi embranquecida. Então a gente tem esse processo de invisibilização das pessoas, né? Porque a gente está num movimento que as pessoas acham que a literatura é uma literatura brancocentrista. Não. E aí, eu queria saber de vocês, caso vocês se sintam à vontade de falar em momentos da vida de vocês, em vivências, porque eu acho que as pessoas elas conseguem associar mais quando o choque de realidade ele vem, sabe? Elas ouvem o que aconteceu. Então, se vocês se sentirem à vontade, para contar algumas vivências suas, assim, de invisibilização mesmo. Bom, um exemplo vivo aí, pelo menos que aconteceu comigo, é que eu estudei em Universidade Federal e apesar de ser um lugar super democrático, né, que eu estudei com pessoas de vários pontos, enfim, vários locais aí do Brasil, só tinha eu e mais 2 pessoas negras, entendeu? E salvo engano, o que se formou comigo ali da minha turma, enfim, só eu e mais uma pessoa. Eu sou advogada, né, então esse meio, enfim, essa profissão ainda é uma profissão muito, muito, muito elitista. Então, a maioria dos locais que eu passei também, que eu trabalhei, vamos lá, 90% do pessoal era branco e, enfim, poucas pessoas eram negras. Então, a gente, não que eu, assim, a gente acaba, você sente aquela diferença, né? Você fala, poxa vida, cadê a outra galera? Cadê o pessoal? Então, aqui, mais uma vez, não que seja o ponto, mas eu acho que uma forma da gente conseguir cada vez mais sermos vistos, cada vez mais termos minorias, né, ocupando todos os espaços aqui. A gente tem que falar sobre a importância das cotas, que as pessoas também estão esquecendo disso, né? Enfim, então isso sim, não é assim fontes da nossa cabeça, é fontes ali que você está vivenciando. Em qualquer lugar que você vai ver, ali no caso de grandes empresas,
pode ver que o CEO, ele sempre é um homem hétero, cis, branco, enfim, todo mundo que está ali no alto escalão, muito difícil, né, de ser alguma das minorias ali ocupando. E, sinceramente, quando a gente vem num lugar que você vê que ele é bem diversificado, você se sente até mais à vontade, né? Bom, eu não lembro de nada assim tão relevante, né? Só falar, né? Hoje eu sou professor da rede, né? Sou professor de língua portuguesa e literatura. Então eu tenho uma preocupação muito grande na minha prática pedagógica de conseguir incluir todo mundo, desde do aluno mais protagonista até aquele aluno que tem maior dificuldade. Eu tenho uma preocupação muito grande também com os alunos negros, porque a escola, esse sistema é muito perverso, com um aluno que vem, né, da raça negra. A nossa infância na escola nunca foi uma infância fácil, né? E a gente, a todo momento, eu principalmente tive que mostrar que eu era bom, né? Que eu era, aliás, além daquilo que se projetava para mim. Então, eu procuro, na minha vivência pedagógica, fazer sempre ao contrário, né? Sempre abrir o espaço e estreitar, né, essa relação entre professor e aluno. Eu acho que isso é uma vivência que eu deixo para vocês. Então, eu gostaria de agradecer vocês dois por estarem aqui participando desse episódio, que é muito importante. É uma aula aqui para nós dois e para todo mundo que está ouvindo também. Então, só agradecimentos para vocês e por estarem aqui, promovendo esse espaço de diálogo e de ensinamento mesmo. Então, muito obrigado. Nada, que isso. Muito obrigada também. Muito um prazer. Legal, aprendi muita coisa com a discussão com vocês dois. E, enfim, quero ler muitos livros do Júlio. Espero um dia ou não, Juliana, postar também algum. E muito obrigada de novo. Mais fácil, da minha parte, vocês participar do meu podcast comigo, que um livro vai demorar, viu? Ó, nós estamos aceitando o convite. Só se meu pai lançar um livro e deixar eu ir como coautora, né, papi? Então vamos para os quadros, amiga? Vamos. Nosso primeiro quadro é o Penso. Para você que não conhece, é o momento que a gente reflete sobre algo no nosso episódio com uma frase ou com uma palavra. Qual que é a aclamada de vocês? Não sei quem que começa. Eu vou começar aqui. Eu acho que a minha palavra assim, de hoje, a minha frase, seria entender a importância, independente da narrativa. Ó, ficou bonito. Então, eu deixaria a minha bênção assim, você entender a importância de todas as narrativas, nem vou acrescentar mais porque eu vou me bananar, é isso aí, entendeu? Né? Alguém pode falar a sua bênção também. Bom, minha palavra é resistência e protagonismo, porque eu venho produzindo literatura, eu venho fazendo trabalho com jovens na área esportiva, que além de ser escritor, a minha primeira formação também é como educador físico, sou treinador de atletismo, professor de educação física. A minha palavra para o Vale é sempre essa ideia do protagonismo, antes dessa palavra se tornar uma palavra da moda aí, né, que está em todos os espaços, todas as escolas. É necessário que a gente crie espaço para que a nossa juventude ela consiga ter sonhos, que ela consiga ter aspirações, que ela consiga enxergar um horizonte dentro da região onde ela tem raízes, da região onde ela nasceu, né? É muito injusto que o jovem do Vale do Ribeira ele tenha que sair daqui tão precocemente e não deixar plantada a sua história, né? Ou ter que fazer histórias em outros lugares. Então, eu acho que nós temos que estar sempre resistindo e fazendo com que eles se apossem da nossa cultura, se apossem da sua arte e que tenham espaço para que eles possam ser protagonistas. Bom, eu escolhi 2 palavras, né? Acho que seguindo aí a linha do que o meu pai falou, diversidade e a liberdade, né? Que ele tinha falado sobre uma literatura livre. A diversidade porque é isso, né? Enfim, a diversidade está basicamente em tudo, né? Ao mesmo tempo que nós somos todos iguais na questão no que diz ao direito, né, como cidadão, mas também nós somos todos diferentes em nossas particularidades. E essa questão da liberdade seria justamente que, apesar dessa nossa diversidade,
que todos tenham acesso à mesma liberdade, que todos possam falar sobre o que quiser, que todos possam chegar aonde todo mundo tem aí, né, do seu potencial. E lembrando que aqui quando a gente diz liberdade, não é para você falar qualquer coisa, né? Enfim, tudo com muita responsabilidade, sempre respeitando o direito do coleguinha, né? Porque, enfim, não é bagunça. Arrasou. Acho que a minha bênção, se fosse falar uma palavra, seria representatividade, mas eu vou falar uma frase que eu falei lá no começo, que é: deixem as pessoas contarem as histórias que elas querem contar, e não necessariamente na literatura, mas convivências, experiências e etc. E é isso a minha bênção. Muito que bem, podemos ir para o próximo quadro, então, e muito lindas bênçãos, assim. Nosso próximo quadro é Aclamados, que para você que não conhece, é o momento que a gente indica algo ou alguém referente ao nosso tema. Pode começar, Júlia, se você quiser, se você tiver algum aclamado. Eu vou buscar minha fonte mais profunda aí, que é o poeta Solano Trindade. Um poeta negro que tem uma história muito, muito marcante aí nessa literatura periférica, nessa literatura mais marginal. E antes de eu começar a minha concepção de literatura, quando eu começo a escrever meus textos, eu li muito poema do Solano lá nos anos 70, anos 80, quando eu estava na escola. E ele foi um contraponto também para que eu tinha também muita referência dos poetas modernistas, né? Dessa poesia mais clássica e elitizada, né? E depois, quando a gente começa a conhecer os poetas mais periféricos, é uma outra visão, né? Uma outra ótica, né? Então, eu acho que é o grande mestre Solano Trindade. Bom, o meu aclamados aqui do dia, vou com 2 indicações, né? Uma foi uma indicação que eu tenho uma prima, que ela também é muito ligada nessa questão das pautas, enfim, ela é muito bacana, o nome dela é Marília, e ela me indicou um livro da Luana Tolentino, que chama Outra Educação é Possível. Então, esse livro, ele aborda várias temáticas aí que a gente super conversou aqui hoje, um pouco do feminismo, sobre sermos antirracistas, enfim, sobre como colocar isso nas escolas, né? Foi aquilo também que meu pai falou, que às vezes pode ser um ambiente um pouquinho, embora a gente tá ali, né? Embora tenham pessoas que estão querendo, enfim, ajudar, educar, abrir a mente, a gente sabe que também, enfim, assim como em todos os lugares, né? E a outra indicação aqui, vocês vão me chamar de puxa-saco, mas eu quero indicar todos os livros do meu pai, que quem é aqui do Vale do Ribeira, a gente precisa enaltecer os nossos, enfim, né, os nossos artistas, nossos escritores, autores aqui do Vale do Ribeira. E a gente não, como posso falar, né, que nós não somos o Cofins do Vale do Ribeira, né? Muito pelo contrário, aqui é uma região super rica, cheia de talentos, e meu pai é um deles. Então, ele mesmo já mencionou, né, Caco de Mim foi o primeiro, Sortilégios e Tesouros, 2007, né, pai, que você lançou, Na Ribeira da Poesia, No Balanço da Maré, que é uma literatura muito bacana, foi que ele falou aí do edital, que é voltado para crianças, mas, enfim, encanta a todos, porque é muito legal. Então, mais uma vez aí, né, uma pessoa negra falando da sua regionalidade, falando do seu berço. Então, isso torna a literatura como posso falar, muito tranquila, muito gostosa de você fazer. E o último, né, que é Mutirão de Versos, que está aí à venda, está disponível. Quem tiver interesse, pode me chamar no Instagram também, que eu indico para o meu pai. E é isso, né, gente? Vamos dar valor aí para quem está no nosso berço, quem está junto com a gente, que não é só o que é de fora que é bom, muito pelo contrário. Temos vários diamantes aqui na nossa região. O meu Aclamados é um livro, Tudo Nela Brilha e Queima, da Tatiane Leão. Esse livro é maravilhoso, é um livro de poesias. E ao invés de eu ficar aqui falando sobre o livro, eu vou deixar que ela mesma fale. Eu vou ler um trecho que ela falou uma vez. E abre aspas. A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um mundo que tanto me silencia. É minha vez de ser crua, minha arma de combate. Nossa voz ecoada, nossa dor transformada. Nela eu falo sobre amor, desapego, rotina, as cidades que nos atravessam, os socos no estômago que a vida dá, o coração desenfreado, a pulsação que guia as estradas, os recomeços, os dias,
as noites, as madrugadas, os fins, os jeitos que a gente dá, as transições, os discos, os tropeços, as partidas, as contrapartidas, os pés firmes que insistem em voar. E tudo isso que é maluco e lindo e nos faz ser quem somos. Então é isso, não preciso nem dizer mais nada. Vão lá ler Tudo Nela Brilha e Queima, da Tatiana Leão. Bacana. Me emocionei até com a leitura. O meu aclamado, gente, vai ser o livro Lugar de Fala, que é da Djamila Ribeiro, que nem eu falei lá no começo. E nesse livro, a princípio, a gente pensa que ela vai falar, vai responder, né, a pergunta do começo, que é da capa. Qual que é o lugar de fala? Mas nesse livro ela aborda o feminismo, o racismo e o lugar de fala. E aí a Djamila, primeiro, ela começa a falar o contexto histórico, né, de como surgiu o feminismo, que foi pelas mulheres brancas, por outras mulheres brancas privilegiadas. E aí, a partir disso, a Djamila começa a falar que se a mulher é o outro. E aí, se a mulher negra é o outro do outro. E aí ela diz que ela começa a falar sobre o lugar de fala depois disso, né? Aí ela fala que todos nós temos lugares de fala, porém esses lugares têm localizações diferentes, ou seja, cada um tem uma experiência e referência distinta sobre o assunto, podendo assim agregar na luta. Então, tipo, pessoas brancas, pessoas privilegiadas no geral, têm que ser engajadas nas pautas das minorias. Mas eu penso muito que o lugar de fala é meio que tipo, o lugar onde é um teatro, assim, sabe? As pessoas privilegiadas são a plateia, as pessoas das minorias estão no palco. Então, tipo, elas podem participar, mas tem que dar o protagonismo para quem está no palco. Então, é esse Maclamar, gente. Sério, o livro é muito perfeito. Ela tem um monte de outros também, Manual Antirracista. Nossa, tem muitos. Vão conferir lá as obras dela. Perfeito. Então é isso o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. Aguardem o episódio de quinta, dia 19, que nós estamos aqui vamos estar com outras duas convidadas maravilhosas. E é isso, acho que espera aí que temos a conclusão ainda, né? Fica claro porque tem importância dar o enfoque não só nas literaturas, mas em outros aspectos também das minorias, né, gente? Então, normalmente as pessoas privilegiadas se acham universais porque só elas pensam na coletividade e acham que estão falando pelas minorias, mas só estão falando delas ao se julgarem universais. Por isso é importante consumir conteúdos de quem realmente passa por aquilo e tem aquelas vivências, sabe? Aquilo do lugar de fala que a gente já falou e sobre tudo que a gente falou aqui durante o episódio. E é isso, gente. Um beijinho e até a próxima. Tchau, gente. Até quinta-feira, né? Semana que vem, eu ia falar. Até semana que vem. Até quinta-feira. Tchau, beijo. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite, Mirella, Stefano. Até a próxima. Espero vocês lá no podcast da Juju. Olha só, eu amei o convite. Tchau a todos, muito obrigado pela oportunidade. E se tiver oportunidade aí, leiam nossos livros. Estamos aí sempre na militância. Isso aí. Um beijo, gente. Beijo. Ai, ficou muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, eu amei. Quem amou?